Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à implantação da área de estudos no Espiritismo no Centro Espírita. Você já se perguntou como se implanta essa área de estudos no centro? Então, se você já se perguntou, hoje nós vamos ter a resposta. Venham comigo, nós vamos estudar hoje o módulo 6. Nesse módulo, nós vamos estudar como manter os grupos de estudo. Este é um grande desafio. Quando formada e preparada a equipe de trabalho, podem ser formados o grupo de estudo. O tamanho de cada grupo vai depender da quantidade de inscritos e do estudo programado. Para a iniciação ao estudo do Espiritismo, por exemplo, sugere-se grupos de 5 a 15 pessoas. No entanto, para os demais estudos, sugere-se que estes contem com 15 a 25 participantes, o que favorece o processo de aprendizagem. Não sugerimos encher demais a sala, encher demais com um grupo muito grande, para que todos possam ter a possibilidade de se manifestar e assim favorecer esse aprendizado e a troca de conhecimento. Nada impede que grupos menores ou maiores sejam constituídos, com adaptações das técnicas e recursos a serem utilizados. Número excessivo deve ser evitado, pois é uma das causas da evasão de participantes que não recebe atenção individualizada dos facilitadores. Ainda com recursos do Zoom, Google Meet, em que uma sala virtual comporta, às vezes, 100 pessoas, não é indicado, porque fica muito difícil daquele facilitador dar atenção àquele participante. Muitas vezes, aquela troca que poderia ocorrer naquele momento, ela deixa de ocorrer. E há uma grande evasão por falta desta atenção ou por falta da possibilidade de manifestação. O tempo de duração dos estudos pode variar de 90 a 120 minutos, levando-se em conta o conteúdo e as características do grupo. Cabe ao facilitador estar sempre atento, né, aos sinais que aquele grupo está dando para ele, se está muito cansado, se está atento ou não, para que possa mensurar esse tempo de estudo. E como manter o participante do estudo? Os grupos de estudo normalmente são heterogêneos e apresentam diferentes interesses. A integração e a permanência do participante dependem muito do acolhimento que ele recebe desde a sua inscrição e do esclarecimento acerca do curso, envolvendo metodologia, atividades, expectativa de participação. Há evasão decorrente de fatores internos e externos ao grupo de estudo, tais como necessidades pessoais dos participantes, trabalho, estudo, mudanças, moradia longe do centro, outros interesses concorrentes, saúde, necessidades familiares, tudo isso deve ser considerado. O horário do estudo incompatível com as atividades do participante. Se for num horário que geralmente todos estão trabalhando, dificulta a participação daqueles que trabalham e que não têm a oportunidade de sair ou de uma flexibilidade no trabalho. Então, sugere-se que até o horário seja debatido ou escolhido com muita sensibilidade, claro, dentro de um tempo, né, que as pessoas também não saiam tão cansadas de lá. O local de estudo também deve ser adequado. Se ele for inadequado, também pode contribuir para essa evasão.
sem tantos ruídos, um ambiente agradável, limpo e arejado. A falta de organização do trabalho também é um fator que pode contribuir para essa evasão. O tipo de liderança exercida pelo coordenador ou pelo facilitador, igualmente. A liderança é muito importante, principalmente porque aquele que está ali aprendendo, estudando e se desenvolvendo, ele também vai espelhar ali naquele líder. Ele também vai buscar o acolhimento daquele líder. Então, líderes que querem impor somente o seu ponto de vista tendem a contribuir também para essa evasão. Então, uma liderança mais participativa é o que nós sugerimos. Inadequação do método ao público-alvo. A metodologia deve vir de encontro àquele público que você está dirigindo. Se são crianças, nós utilizamos uma metodologia, mas na área de estudo do espiritismo, nós devemos utilizar para aquele público que se interessa pelo estudo do espiritismo. Se forem pessoas que não têm muita familiaridade com alguns recursos, é interessante pensar naqueles outros recursos que vai gerar um maior conforto e, assim, engajamento e aprendizado. A falta de incentivo aos participantes e a escolarização dos processos do estudo sistematizado também é um fator identificado como de evasão recorrente. Muitas vezes, numa sala, nós percebemos que um ou outro participante falam e conversam e constroem mais pensamentos. Muitas vezes, se o líder ou se o facilitador não perceber, não tiver sensibilidade, vira um diálogo somente com esses que conversam. E os demais ficam se sentindo não pertencentes. É importante que o facilitador do estudo sempre busque envolver aquele participante, incentivar aquele participante a dizer o que ele está entendendo ou se aquilo fez sentido para ele. A escolarização dos processos, quando falamos, é aquela metodologia tradicional em que só o professor fala. Não é esta a intenção. O facilitador deve facilitar, ou seja, deve trazer o conteúdo, estimulando a reflexão dos participantes. Cabe avaliar essas causas de evasão, procurando desenvolver estratégias para minimizá-las, tais como trabalhar as diferenças existentes entre os integrantes, valorizando-as como ferramentas que propiciem oportunidade de aprendizado. Estimular a união do grupo, ou seja, transformá-lo em um grupo coeso e harmonioso, o que permitirá que os participantes se sintam acolhidos e aceitos no ambiente coletivo, no qual tenham a oportunidade de expressar suas ideias. É muito importante perceber o tipo de participante que se tem naquele público. Muitos têm facilidade de aprender ouvindo, outros falando, outros utilizando outras ferramentas. O facilitador precisa ter essa sensibilidade e nunca utilizar somente uma metodologia. Sempre mudar as metodologias
para observar também esses participantes e perceber em qual delas eles se sentem mais à vontade. Acolher os participantes não assíduos que se sintam deslocados no grupo. Muitas vezes, por fatores internos ou fatores externos, alguns participantes não conseguem manter a sua assiduidade. E cabe àquele facilitador, cabe àquele líder, acolher esses participantes para que não haja a evasão. E ainda podemos trabalhar a inclusão de integrantes novos, de modo a não afetar a continuidade e a harmonia do grupo. Incentivar os participantes para que os objetivos doutrinários sejam efetivados e buscar desenvolver o sentimento de pertencimento ao grupo por meio do acolhimento fraterno e da inclusão de pessoas nas demais atividades da instituição espírita. Não existem soluções prontas para resolver o problema da evasão nos grupos de estudo, isso é fato. Por essa razão, é importante ouvir companheiros mais experientes na tarefa dos centros espíritas, nas federativas estaduais e na FEB. Buscar compartilhar suas experiências e buscar essas experiências daqueles que já vivenciaram essa situação. Eles poderão te dar ideias, sugerir, metodologias, sugerir a melhor forma ou atividades que podem agregar. A avaliação, que deve permear todo o processo de desenvolvimento do programa, poderá oferecer informações sobre possíveis equívocos da equipe, de trabalhadores voluntários ou dificuldades dos próprios participantes. Então, vimos nesse módulo que é muito importante planejar bem o estudo, utilizar diferentes metodologias e sempre avaliar o desenvolvimento desse estudo e o desenvolvimento daqueles participantes, de modo a agregar e evitar, assim, a evasão desses grupos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero todos vocês também no próximo módulo.